com uma entrevista com o Chris Bars, autor aí do Torta de Climão, né? Autor e cartunista. O Torta de Climão é um livro todo em quadrinhos. Eu fiz um vídeo sobre o livro e sobre os outros livros da Rua Editora que eles me enviaram, que é uma editora com a proposta de fazer livros com personagens LGBT. Então, os autores que tiverem um material bacana nesse sentido, fica aí a dica da Rua Editora. O Chris Bars é carioca. Ele me respondeu algumas perguntas em vídeo, me enviou os vídeos. Então, muito obrigada, Chris, por responder essas perguntas. E agora vocês vão ver o que ele me respondeu sobre vários temas, tanto sobre o Torta de Climão, quanto sobre preconceito e outras questões bacanas de se discutir. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, de conhecer mais o Chris. Quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo sobre os livros da Rua. O Torta de Climão tem um canal aqui no YouTube e também o Chris tem Instagram, Facebook. Vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês conhecerem melhor o trabalho dele. Os quadrinhos são divertidos, mas também tratam de questões polêmicas e sobre preconceito, homofobia e também outros tipos de preconceito, sobre relacionamento, sobre amizade. E são quadrinhos bem bacanas. As tirinhas ele começou a lançar na internet e elas fizeram sucesso. Então eu vou deixar vocês com o Chris, espero que vocês gostem da entrevista. Eu criei o Torta bem aos poucos, assim, eu trabalhava como ilustrador e como designer gráfico, principalmente como designer gráfico, que é a minha formação, e aí eu tinha emprego fixo, aí depois eu fiquei só como freela, fui trabalhando cada vez mais com ilustração, sempre gostei de quadrinho, e em 2012 eu acho que foi quando surgiu a ideia para fazer o Torta, para fazer um quadrinho com personagens meus, essa era a ideia. E aí, aos poucos, eu fui criando, quando eu tinha tempo livre, fui criando muito aos poucos, bem devagar. Em 2013 foi quando eu realmente comecei. E aí eu tive que passar 6 meses, eu estava desempregado, e foi quando eu percebi que eu tinha muito tempo livre, porque estava muito difícil de conseguir emprego, e até mesmo freela. Eu não sei, acho que a situação econômica no momento era ruim assim para freela. E aí eu vi que, pô, eu tô desempregado, eu tô com tempo livre, então eu vou focar no quadrinho. E aí, em 4, 5 meses, eu fui criando as primeiras tirinhas, depois de criar os personagens. E, e aí, em 2 meses, postando no Facebook, as pessoas começaram a descobrir. Então foi basicamente assim que eu comecei a criar o Torta. Que bom que foi essa impressão que você teve, porque era exatamente isso que eu queria passar. Que mesmo gays fazendo parte da comunidade LGBT, que é como a gente chama, que tem muitos gays que acham que não fazem parte ou não querem fazer parte dessa comunidade, mas eu considero essa comunidade não só aquelas pessoas que são ativistas e que lutam por direitos, mas o que eu queria mostrar era que realmente, mesmo você sendo gay, lésbica, bissexual, existe toda uma gama de pessoas e de personalidades e de características que podem não ser em comum, entendeu? A única coisa que a gente tem em comum mesmo é fazer parte de uma minoria sexual. Então, o que eu quis passar era essa ideia de que existem milhões de tipos de pessoas, mesmo elas fazendo parte de uma comunidade em comum. Então, assim como existem pessoas héteros de todos os tipos, existem também pessoas LGBTs que têm pensamentos diferentes, que têm... Então, e é isso que faz, são essas diferenças que fazem a gente fazer parte de uma comunidade. Eu me inspirei muito em pessoas que eu conhecia, me inspirei muito em amigos, tem coisas minhas nos personagens também, mas assim, eu sou muito observador assim das pessoas. Se eu tô num lugar que eu conheço pouca gente, eu fico mais na minha, fico observando como as pessoas agem, o que elas falam, o que elas pensam. E mesmo eu estando também em grupos de amigos, eu gosto muito de observar assim, como as pessoas
se expressam, o que elas pensam. Então, características da personalidade, formas de falar. Então, isso é uma coisa que me interessa muito. E eu criei, então, os personagens, eles são, na verdade, uma mistura de tudo que eu vejo, tudo que eu vi já, pessoas que eu vi. Eu pesquiso muito, observo também muita coisa na internet. Eu participo de grupos, assim, de reuniões, de questões relacionadas à questão LGBT. Então eu tento sempre estar conhecendo pessoas diferentes, porque isso enriquece muito os meus personagens. Mas nenhum deles é baseado em mim totalmente ou em algum amigo meu totalmente. Tem um pouquinho de cada pessoa que eu já conheci, eu acabo colocando em personagens diferentes. Eu não tenho personagem preferido. Eu acho que tem características de cada um deles que eu acho muito legal, assim, não por eu me identificar necessariamente com essas características, mas porque eu acho que é o que faz deles especiais, assim. Por exemplo, eu gosto muito do lado ativista e intelectual do Tomás, e eu gosto muito eu gosto muito de explorar o lado inseguro do Bruno, que é o personagem principal. Eu acho que isso dá espaço para muitas situações e muitos climões e muitas situações engraçadas ou que fazem os leitores refletirem sobre as próprias inseguranças. Eu gosto muito do jeito pessimista e ranzinza do Juca, e acho que muita gente gosta disso nele também. Que mais? Eu gosto muito da forma livre e independente com que a Ana pensa e age. Então, cada um deles tem uma coisinha assim que eu gosto. E também tem coisas neles que eu não gosto. O Brasil é um país assim de paradoxos muito grandes em relação à sexualidade, porque ao mesmo tempo que a gente gosta de falar para os outros de fora do Brasil que nós somos um país acolhedor, é, que nós somos muito sexualmente liberais, a gente tem ainda uma cultura muito machista e homofóbica, e aí isso acaba fazendo do nosso país um lugar um pouco difícil para morar e para ser livre, para ser você mesmo em relação à sexualidade. Então, em países diferentes eu vi coisas muito diferentes, assim, tanto para melhor ou para pior. Por exemplo, na Itália eu vi que as pessoas elas não vão xingar você de viado na rua se você estiver andando de mão dada com um namorado. E elas dificilmente vão bater em você por causa disso. E são duas coisas que acontecem muito no Brasil. Mas elas, como também é uma sociedade machista, eles têm uma cultura machista também, existe um preconceito, mas ele é um pouquinho menos escancarado. Então as pessoas vão comentar, vão cochichar no ouvido de quem está do lado e apontar assim para você, mas eles não vão te atacar verbalmente ou fisicamente. Mas não deixa também de ser uma coisa ruim. Aí aqui nos Estados Unidos, eu moro numa cidade que é muito boa para quem é LGBT. Então, é uma cidade no Colorado. E o Colorado mesmo é um estado de muitos extremos, assim, porque tem cidades que são mais conservadoras e homofóbicas, mas na cidade que eu tô, por exemplo, que é Fort Collins, uma cidade pequena, de 150 mil habitantes, mas que aceita, nunca sofri nada, nenhum tipo de preconceito aqui, o que é muito bom. E até quando eu mudei, foi até difícil de me livrar um pouco do medo, porque no Brasil, mesmo andando, por exemplo, na Paulista ou em Copacabana, já sofri ataques verbais de pessoas simplesmente porque eu estava andando de mão dada com meu namorado. Então, a gente, crescendo no Brasil, a gente cresce com um certo medo que é embutido na nossa cabeça e que a partir do momento que você está numa cidade em que você não precisa sentir aquele medo, é muito difícil de você se livrar desse medo, porque ele está lá
internalizado. Então, no começo a gente andava assim de mão dada aqui e eu ficava o tempo todo olhando assim para os lados e ficava meio suspeito de que alguma coisa poderia acontecer. E a gente passava por famílias com crianças e aí eles davam um bom dia e assim, aí eu falava, ué, mas eles estão com criança e eles aceitam. Então, foi muito diferente assim no começo para mim. Mas quando a gente vê um lugar desse, a gente vê que ainda tem esperança para qualquer país, inclusive para o Brasil ou para países onde é ainda pior do que o Brasil para você ser LGBT. Sim, muito. O, eu tive uma educação muito rígida. O meu pai ele é militar aposentado, então por conta disso eu tive uma educação bastante homofóbica, assim, com vários limites, digamos, de expressão de gênero e expressão. Eu tinha que agir como homem. Então, depois, quando eu tinha acho que uns 22, 23 anos, foi quando eu contei para minha família, para uma parte da família. E aí mais tarde o meu pai ficou sabendo. E assim, ainda tem dificuldades na família em relação a isso, mas a partir do momento em que você começa a ser quem você aí eu acho que é a prova real para a família se ela te aceita e te ama da forma como você e não como eles querem. Então é difícil, mas é melhor encarar uma dificuldade dessa sendo você mesmo do que você achando que está sendo aceito e na verdade você está sendo aceito apenas como os outros querem. Então, mesmo que eles saibam que você seja gay, ainda tem ainda tem muita questão assim de quererem que você seja um gay, mas daquele jeito que é o que eles conhecem de ser gay. Isso vale para várias outras coisas, não só para família. Então, mas a partir do momento que você começa a ser você mesmo, você percebe quem na sua família realmente te ama e te aceita como você e amigos também. Então, por isso que eu sempre digo e sempre tento ser eu mesmo. Falo para todo mundo, seja você mesmo, porque aí você vai ser amado é, de forma plena e não com concessões. Bom, eu também já escutei muito isso. É, então, o que eu tenho para falar para essas pessoas que falam que tudo bem ser gay, só não pode ser afeminado, é que isso é uma atitude machista. Se você for pensar no porquê, na origem disso, é que a sociedade acha que a mulher é um ser inferior. Então, tudo que é feminino é considerado inferior, é considerado menos, é considerado fraco, é considerado errado, é considerado limitado. E as pessoas não deveriam pensar assim. Então, quando um homem tem qualquer tipo de atitude, seja ele heterossexual ou homossexual, quando um homem tem qualquer tipo de atitude que seja que lembre um pouco traços femininos ou tradicionalmente considerados femininos, isso é considerado errado, inferior, limitado, fraco. Então, se para um gay ser valorizado, ele tem que agir como homem, tem muita coisa errada nisso, porque desde quando o que é feminino é pior, isso está completamente errado. Então, o que eu teria para falar para pessoas que dizem isso é para repensar no porquê as pessoas, por que elas pensam essas coisas, pensar na origem das coisas. Por que que quem ensinou que o feminino é menor ou é pior do que o masculino? Então, a origem disso tudo está na nossa sociedade que é machista. E a homofobia, ela tem a mesma origem que o machismo, que é o patriarcado, que é você considerar que tudo que é o masculino é o superior. E então vamos repensar no que a gente está passando adiante. Então, porque muitas vezes a gente passa essas coisas adiante sem pensar, porque a gente foi ensinado a pensar dessa forma, desde pequeno e por várias coisas na sociedade. Então, e eu mesmo já tive esses pensamentos quando eu era mais novo.
falava que eu não gostava de gays afeminados, de que a gente sofria preconceito por causa dos gays afeminados. Eu mesmo costumava falar isso quando era assim que eu saí do armário. E aí com o tempo eu fui percebendo que isso está completamente errado, que isso é uma babaquice assim, extrema, porque se a gente tem muitos direitos hoje conquistados, que ainda não são todos necessários, mas que já são muito maiores do que a gente já teve, como LGBTs, foi por causa dos gays afeminados, das bichas pintosas. Então não tem nada de errado nisso. Na verdade, elas serem assim, as bichas, né, que eu estou me referindo, é uma coragem muito grande. Então, e aí também tem gente que fala, mas tem que ser muito homem para assumir, tem que ser muito macho para ter coragem de assumir. Tá aí outro erro. Eu sei que a intenção quando falam isso é boa, mas no significado, no sentido de ter coragem. Mas desde quando são os homens que têm coragem? Entendeu? Então, na verdade, eu acho que tem que ser, eu costumo falar, tem que ser muito mulher para você assumir que você é gay, no sentido figurado, porque as pessoas mais corajosas que eu conheço e já conheci eram, na sua maioria, mulheres, porque elas precisam muito mais disso para viver bem numa sociedade machista do que os homens. Na verdade, foi assim por um desafio pessoal de eu perder a vergonha de falar na frente de uma câmera e eu acho que tem sido muito bom, assim, porque a gente costuma odiar assim quando a gente se escuta ou se vê numa gravação. Então, na verdade, surgiu primeiro como uma forma de eu lidar com essa dificuldade. E depois porque também eu tinha outras coisas para falar que eu achava importantes e que uma tirinha do Torta de Climão não era o suficiente para dizer aquilo que eu queria dizer. E também tem coisas que são pessoais que eu gostaria de dividir e que aí no Torta de Climão, nas tirinhas com os personagens, não seria possível. Então são reflexões minhas que eu acho que se alguém achar interessante assistir, então já está valendo, mais do que a necessidade pessoal de lidar com a câmera. Então esse foi o motivo principal. Eu estou criando uma graphic novel com os personagens do Torta de Climão, que vai ser uma história longa, não vão ser tirinhas, vai ser um livro em forma de história em quadrinhos. E tá indo muito bem, assim, eu já escrevi a história, eu tô rascunhando as páginas agora, e eu acho que a história vai ser bem legal, eu vou falar de várias coisas, vou usar todos os personagens, ainda vai ter personagem novo nessa graphic novel, e eu vou abordar coisas assim do dia a dia que são bestas, coisas do dia a dia dos personagens, que é o que muitas vezes eu faço com as tirinhas, mas também questões relevantes e interessantes como preconceito, homofobia, e na verdade a história se passa um dia, uma sexta-feira e um fim de semana do personagem Bruno e as coisas que acontecem no decorrer do dia. Então com ele, com os outros personagens, e aí todas as situações eu tento também dar um ar engraçado, para que seja também divertido de ler. Então eu estou tentando fazer uma coisa legal em vários sentidos. E aí eu espero que vocês gostem. Eu ainda não sei quando vai sair, mas eu espero que ainda esse ano, em 2016. Então é isso. Obrigado. Lembrando que se você quiser conhecer melhor o trabalho do Chris, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.